Boa tarde. Pronto, vamos lá, que minha entrevistada já está por aqui. Regiane, só um minutinho. Vou esperar o ok aqui de Kel Matos para a gente começar o programa já ao vivo, através do Instagram e através da comunidade FM. Tá? Só um minutinho aí. Boa tarde, gente. Estou esperando só o sinal aqui da comunidade FM, Carol. As duas Carol, né? Carol Brenda e Carol Bonfim. Tiago Santana. Sejam todos muito bem-vindos. Tá, mas fiquem aí, por favor. A gente vai entrar ao vivo aqui para a comunidade FM. Estou esperando só o retorno aqui do técnico da mesa lá da emissora. Ele dando ok, a gente já entra ao vivo aqui para os dois canais. No caso aqui o canal nosso do YouTube, do Instagram e através da Rádio Comunidade FM, tá? Só estou esperando o ok dele para a gente iniciar. Ele disse que 1 minuto. 1 minuto. Muito boa tarde, gente. Está no ar o programa Versão... Peraí, só um minutinho. 3, 2, 1... Muito boa tarde, está no ar o programa Versão Feminina, são 17 horas mais 3 minutos e o nosso encontro marcado de todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre nesse horáriozinho das 17 horas, hoje um pouquinho atrasado, 17 horas mais 5 minutos, né? O programa Versão Feminina é transmitido através da comunidade FM, da Rádio Comunidade FM do município de São Cristóvão e aqui através do nosso Instagram, onde já temos a participação de vários amigos, as pessoas que fazem questão de prestigiar o nosso programa e os temas, né, que sempre muito relevantes e sempre muito direcionados para o universo feminino, não é à toa, não foi em vão que o nome do programa escolhido foi Versão Feminina, porque o nosso público-alvo, os nossos assuntos são completamente voltados para o universo da mulher, para o universo feminino. Hoje a entrevistada do dia é a Regiane Willeman. E chique esse sobrenome, Willeman, muito bom. Agora, o assunto nosso, a Regiane, ela é missionária, ela é cantora, gospel, né, obviamente, compositora. E o foco hoje, também fiquei sabendo que você é apresentadora, Regiane, mas o foco hoje do nosso tema principal, infelizmente, não é essa questão dela ser missionária, dela ser cantora, é o tema do dia. Na verdade, o que se comemora hoje são 14 anos da Lei Maria da Penha, da violência contra a mulher, na violência doméstica, e ela é uma vítima dessa violência, foi uma vítima na realidade, ela foi casada durante anos com uma pessoa que inclusive é evangélica também, pastor evangélico, e a agrediu de forma muito violenta, e essa história que ela vai contar hoje pra gente, coincidentemente, demos a grande sorte do nosso tema cair justamente no dia em que a Lei Maria da Penha completa 14 anos, né? Então vamos conversar com ela, já vou fazer um convite. Ricardo, querido, seja muito bem-vindo. Ele está aqui através do Instagram, Ricardo, que é de Salvador. Seja muito bem-vindo, bom revê-lo e bom encontrá-lo aqui no nosso canal através do programa Versão Feminina. Jair está aqui com a gente, as pessoas participam bastante através do Instagram. Vamos aproveitar. Fábio Lima, cantor, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Eu vou convidar a minha entrevistada de hoje aqui no programa Versão Feminina. Só um minuto, meu Deus, como é que essa mulher vai me... Agora vai. A Regiane, vou aguardar só que ela aceite o nosso convite. Boa tarde, Emerson. Seja muito bem-vindo. Como sempre, obviamente. Pronto, já está comigo aqui a minha convidada, a minha entrevistada de hoje, Regiane. Regiane, hoje a gente tem muito além, coincidentemente, demos a sorte
já que o nosso tema é a violência doméstica, a violência contra a mulher, e justo hoje justo hoje foi o dia que caiu a nossa entrevista. Então, seja muito bem-vindo. Acho que tudo está conspirando a favor, né? Com certeza. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos aí os ouvintes da Rádio Comunidade FM, todo o pessoal aí do batalhão que já estão nos assistindo, e os demais, né? Amigos, companheiros, seguidores aí que admiram o trabalho da Anne. Anne, realmente, é um assunto assim, é polêmico ainda, porque nós vemos que nessa pandemia a violência doméstica ela tem aumentado 118%. Né? E há poucos dias eu escutei uma moça, vi uma reportagem, e essa moça ela se defendeu, né? E ela ficou presa. Uhum. E quando foram ver que ela estava presa, que foi errado, ela pegou e ganhou a liberdade. Ela falou, não, eu prefiro ficar aqui presa. Pra você ver... Peraí, ela foi presa porque reagiu à agressão? Reagiu à agressão. E aí usou um facão, e aí ela pegou e falou, não, eu prefiro ficar presa. Por quê? Se ela fosse embora, ela corre o risco de ser morta. Então é esse assunto que nós vamos estar falando hoje. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a lei, né, que hoje completa 14 anos de existência, que é uma lei, assim, maravilhosa. Realmente. Não, a lei calma, na teoria... Vamos por partes, vamos por partes. Antes de mais nada, eu quero que você conte para mim a sua história. A sua história de violência doméstica, que hoje virou uma bandeira que você abraçou, que você levanta. Eu quero que você conte para mim como foi a sua situação. Essa questão da violência doméstica que você sofreu. Certo. Hoje eu até guerreio pelas mulheres, né? E auxilio mulheres que sofreram o que eu sofri. Principalmente por serem evangélicas, que muitas não denunciam. Por quê? Pelo medo, né? Pela perseguição que nós passamos, pelo psicológico que fica muito abalado. Uhum. Eu conheci esse pastor em 2015, em setembro de 2015. Nós namoramos durante 6 meses, porque o evangelho, eles colocam uma pressão em cima da gente. Eles ficam, não, você começou a namorar, tem que casar. Principalmente quem já passou por algum relacionamento anterior. Uhum. Então, o que eu fiz? Namoramos 6 meses, a minha maior preocupação era o meu chamado. Por ser missionária, cantora, então eu já viajava, já tinha meu trabalho, já tinha viajado para a África, para diversos locais. Eu falei para ele, olha, pastor, qual o problema, se tem algum problema da sua futura noiva e futura esposa, viajar, fazer a obra? Ele falou, a princípio, não. Anne, mal sabia eu que era obra de engano, que ali ele estava mentindo. E ali nós nos casamos em fevereiro de 2016, com apenas 2 meses e pouquinho. No mês de maio, comecinho de maio, eu descobri as traições. Eu descobri uma das traições. E aí eu comecei a indagar, a perguntar por quê, que ele era pastor. E ele falou que não, que ele era um homem de Deus, que não estava fazendo. Tá bom. Quando foi em agosto, ocorreu a primeira agressão. Porque nesse meio período, de maio até agosto, eu estava sofrendo a agressão. Ele estava possuindo o que era meu, celular ele comandava meu horário, não deixou mais eu trabalhar fora, eu fui proibida de viajar, então já comecei a sofrer ali. Meu local de louvar, de adorar a Deus e ler a palavra era banheiro, eu ficava 3, 4 horas no banheiro, eu morria de pavor. Por que no banheiro? Porque era o único local que eu me sentia bem para falar com Deus, porque o restante da casa não tinha paz. Eu não sentia liberdade, por causa da opressão, ele me oprimia, sabe? E ali eu não podia mais viajar, ir em local nenhum. Igreja só na dele. Eu não podia mais louvar nem ministrar a palavra em igreja nenhuma. Então, onde eu ia fazer, louvar, ler a palavra, estudar, era no banheiro. Eu me sentia bem, soltava a voz ali, ficava. Boa tarde a todos que estamos assistindo. E passou. Quando foi em agosto, eu peguei e fui num culto, que eu falei, não, eu estou ficando sufocada, eu estava entrando em depressão. E Deus me cobrando a obra. Porque quem tem chamado não tem como se esconder. E ali, peguei uma intercessora minha, fomos num culto.
Chegou nesse culto, a pastora, usada por Deus, colocou a mão no meu coração, repreendeu toda a depressão. E ali, eu, como se diz na Bahia, eu caí na maca. Ali Deus curou o sentimento. E, bom, e Deus usou a pastora para falar diversas coisas. Que aquele homem deveria me tratar como princesa, que aquele homem assim, assim, e falou várias coisas. Conclusão. Até ali, nós sabíamos que ele ia operar, porque ele estava fazendo um tratamento para operar de pedra na vesícula. Tá. Quando foi que eu cheguei em casa desse culto, ele não estava em casa. Isso já eram 9h30 da noite. Esperei, passou 10h30, nada, 11h30, nada. Quando foi 00:30 que ele apareceu em casa. Aí eu peguei e perguntei, como toda esposa, né? Um homem casado, foi perguntar onde você estava. Ele falou, não te interessa. Falei, interessa. Interessa porque você é pastor e você é meu esposo, você é casado. Ele, não te interessa, não te interessa. Subiu. Como era um sobrado. Aí tá. Eu peguei e fiquei perguntando, ele não me falou, eu fui no carro. Cheguei no carro e encontrei bilhetinhos de cinema. E ele saiu do cinema às 10h30 da noite. E do shopping que ele estava até em casa, eram 10 minutos de distância. E ali, quando eu voltei, ele tinha tirado a camisa. Ele estava com uma mordida aqui no ombro dele. E ali eu peguei no braço dele, sacudi ele, falei, quem foi aquela, né? Falei um nome. Aí eu falei, quem foi essa que você estava? Ele me empurrou. Hoje eu falo sorrindo, porque Deus me curou. Mas a situação foi muito delicada. E ele me empurrou, me deu 2 tapas, me jogou no chão e falou, me respeite, que eu sou homem de Deus. E ali eu lembrei da minha infância, de quando o meu pai, que meu pai agredia a minha mãe também. E eu lembrei da primeira vez que meu pai me agrediu. Porque o engraçado é que quando nós sofremos violência por agressão, tirando as outras violências que a gente vai estar comentando também, é algo que marca a gente. E, como diz um ditado, quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece nunca. Nunca, é verdade. E ali passou, ficou um clima chato na casa, porque ele não assumia a traição, e eu falei para ele que eu perdoava as traições, porque depois eu descobri outras amantes dele. Na igreja ele chamava as irmãs de minha gata, coisa que servo de Deus não faz, porque nós chamamos de filha, filho. Mas, Regiane, me diga uma coisa, um pastor que trata as suas ovelhas, né, como vocês se chamam mesmo, Sim. é de minha gata, eu acho que ele estava montando um zoológico, alguma coisa semelhante, porque não tem cabimento uma coisa dessa natureza, principalmente para um cara que se diz pastor. Eu acho que você... Será que você não se enganou com o perfil dessa pessoa que tinha denominação de pastor? Foi depois. Ele no namoro, ele demonstrou ser uma pessoa. E no entanto que me tratava bem, a gente fazia caminhada, passeava, saía. Depois que casou, é como diz, né? Você vai pondo a comida pro cavalo, você laçou ele, você prende ele e você não solta mais. Tem pessoas que fazem isso. Então, o que ele agiu de má fé. E quando nós nos casamos, ocorreu tudo isso. Tá bom. Quando foi de agosto para setembro, ele comprou veneno de rato. E ele falou que tinha ratos no quintal, tal, porque era um terreno muito grande. Só que depois eu descobri, Anne, ele colocou veneno de rato no café para me dar. Durante 3 dias consecutivos. Como que você sabe? Primeiro dia, eu peguei a garrafa de café, tomei e coloquei no copo. A secretária estava atrás de mim na pia. E eu coloquei o café na boca, eu não tenho mania de engolir. Eu seguro na boca para sentir sabor. Eu senti um sabor esquisito. Segurei. E aí eu comecei a olhar para a garrafa. No que eu olhei para a secretária regalou os olhos para mim. Eu olhei ela de baixo para cima e comecei a interceder a Deus. Deus faz essa mulher sair daqui da cozinha. E ela saiu. No que ela saiu, eu fui na pia, cuspi e eu fiquei observando. Eu falei para minhas 2 filhas, que eu tenho 2 filhas. Na época elas eram adolescentes. E eu falei, não coma nada que essa mulher fizer, nada. Tinha a mãe dele na casa,
tinha ele, o caseiro, a secretária, os 2 filhos. Ninguém tomou café na casa e todos tomavam. Aí quando foi no segundo dia, coloquei a mão na garrafa. Por isso que é importante nós termos a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Porque quando nós temos, Deus nos orienta. Ele nos avisa o caminho que é para seguir. E no momento eu coloquei a mão na garrafa, Deus falou, não tome. E eu observei o segundo e o terceiro dia, ninguém na casa tomou café. Por Mas quê? todos na casa sabiam que ele tinha colocado alguma coisa no café? Tava, com certeza, todos sabiam. Todos porque, como eu descobri as mentiras dele, como Deus me usou para arrancar a capa dele, que ele não é pastor, porque pastor que é pastor não faz isso, pastor que é pastor não tenta matar a esposa porque a esposa descobriu traições. Um pastor verdadeiro, se ele cair, que a palavra do Senhor fala o quê? Ainda que um justo caia por 7 vezes, não ficará prostrado. Então, por exemplo, um homem de Deus ou uma mulher de Deus caiu no adultério. Corre o risco, porque nós somos carnais. Ele caiu uma vez, ele não cai a segunda. Porque ele se arrepende, ele não vai entrar com remorso, não. Ele vai se arrepender e não vai fazer nunca mais. Então, essa é a diferença. Deixa eu só citar aqui, você falou de você ter descoberto que ele não era realmente pastor, de alguma forma ter tirado a máscara dele, me lembrou agora, me fez lembrar a história da... Eu não sei se ela é pastora ou se é missionária, é Bianca Toledo e não sei se é Fabiano ou Fábio Heiderich, que é o marido dela, que era pastor também. E ele descobriu alguma coisa em relação a ela, então ela queria separar, já era... Ela hoje está no 3º casamento, então ela tentou prejudicar a vida desse ex-marido. Não sei se você acompanhou essa história da Bianca Toledo, do seu esposo, então esposo. Então, o pouco que eu vi da história é assim, quando a pessoa tem muito poder, você sabe que infelizmente as pessoas forjam prova. Uhum. Então, eu falo que nada do que a vivência. É a vivência, é você viver com aquela pessoa, você está ali no dia a dia, para você saber se realmente a pessoa é verdadeira no que diz ou não. Então, assim, a história deles eu não acompanhei, mas eu reparei que, por parte dele, há inverdades. Por que eu estou dizendo isso? Porque meu ex-marido, ele inventou, ele comentou várias inverdades ao meu respeito, que, no entanto, o tempo vai mostrando quem é quem. Então, até hoje, ele nunca colocou a cara dele a tapa, que nem eu coloquei. Eu já fui em emissoras de TV, já fui em emissoras de rádio, já fui em várias delegacias. Eu acho assim, quem não deve, não teme. Uhum. Então, eu vi no caso dessa cantora, que ela sempre deu a cara a tapa. Ele poucas vezes apareceu. E quando apareceu, era sempre... Ela aparece sempre, tá? Ele aparece sempre, então, inclusive depois que ele saiu desse processo. Mas, enfim, o caso deles não vem nessa relevância. Eu quero hoje saber do seu. Eu só citei como uma referência, mas eu quero saber de você. Como você saiu desse relacionamento opressor, né? Eu posso dizer assim, essa palavra que é realmente o que você sofreu, um relacionamento opressor. Como é que você saiu desse relacionamento? Quando foi em setembro, de setembro para outubro, ele tentou me envenenar. Não conseguiu. Ele me mandou embora. Eu falei, eu não vou sair, eu só saí daqui saindo com divórcio normal. Só que quando foi em outubro, ele me agrediu pela segunda vez. Aí eu falei, não, eu vou embora. E eu fui no quarto do filho dele, porque eu tinha guardado, como a casa é muito imensa, e a gente tinha muitas coisas, eu já morava sozinha com minhas filhas, eu tinha muitas coisas. Eu fui só para pegar toalhas, para mim poder sair com minhas filhas dentro do meu carro. No entanto, que as minhas coisas ele se apropriou. E eu peguei e fui pegar as toalhas. No que eu fui pegar, ele veio me agredir. Ele falou, você vai embora, não vai pegar nada. E começou a me esbofetear, me arranhou o braço, fez diversas escoriações. Conclusão, eu saí da casa, dentro do meu carro com minhas filhas, e fui para a casa de um delegado. Deus me deixou na casa desse delegado, que é conhecido nosso. Nós ficamos lá 1 mês e pouquinho, pedindo para ele me devolver para o meu ex-marido, me devolver minhas coisas para mim poder ir morar sozinha novamente com minhas filhas. E aí o que ocorreu? Eu dei entrada, fiz o boletim de ocorrência em outubro, só que eu fiquei com dó de voltar para fazer a oitiva. Por quê, Anne?
Nós, quando casamos por amor, por sentimento, nós não queremos o mal dessa pessoa. Então a gente fica com dó. Por exemplo, eu sabia que se eu fosse correr atrás da justiça, ele iria preso. Só que eu não fiz. Só que quando foi em dezembro que ele pegou, eu encontrei ele com a amante dele, ela falou várias coisas e eu descobri que realmente ele não queria voltar, porque eu ainda tinha intenção de voltar ao casamento. Falei para ele que eu perdoava tudo. Olha como é a falta de amor próprio. A gente acaba liberando perdão e aceitando a pessoa, e independente se a pessoa vai fazer de novo ou não. Porque a gente acredita que ela não vai fazer, mas ela faz. E aí, quando foi em dezembro, ocorreu isso, continuei, aluguei uma casa, fiquei morando com a minha filha, com as minhas duas. Quando foi em fevereiro, como ele viu que a Maria da Penha estava dada entrada, e ele não tinha como sair o divórcio que ele queria, porque ele queria casar com a amante dele, ele pegou e me agrediu em local público com ela. Nós estávamos numa creparia. Ele e amante. Ele e amante. E aí eu falei, naquele momento, estava eu e minha filha mais velha. Nós estávamos numa creparia lá em Lauro de Freitas, e num bairro muito chique. Lá na Bahia. Tudo na Bahia. Aí ele pegou e eu fui conversar com ela, porque ela me mandava muitas mensagens ofensivas. Eu cheguei nela na mesa com ele e falei assim, por que você não me fala? Eu falei, mansidão, quem me conhece sabe que eu sou mansa assim. Eu falo dessa maneira. Até mesmo quando eu vou brigar, o pessoal fala, ela não consegue brigar, por causa que eu falo dessa maneira. Eu falei pra ela, por que você não me fala agora o que você me mandou? Ela já levantou me batendo, e aí ele me segurou para ela me agredir, e foi quando a minha filha veio também, e o pessoal do local separou, eu fui para a delegacia. Chegou na delegacia, ele já estava lá com ela. Aí eu relatei que quem foi agredida fui eu, relatei toda a história novamente, porque a delegacia já estava acompanhando o primeiro caso, de outubro, e tá bom. Quando fui no outro dia de manhãzinha fazer o corpo de delito, até hoje ela não foi fazer corpo de delito. Porque se ela apanhou, ela não falou que ela falou que eu que agredi ela no boletim, ela tentou inverter a situação. Até hoje ela não fez corpo de delito, eu fiz o corpo de delito. E tá bom, peguei e fui embora. Eu tive que sair da cidade, do estado da Bahia e fui embora para Maceió, que eu queria morar em Maceió. Tinha uma irmã lá, umas irmãs em Cristo. Só que quando eu cheguei em Maceió, eu descobri que ele pagou essa pessoa que eu confiava, que eu achava que era da igreja, ele pagou essa pessoa para me agredir e quebrar meu carro. A irmã da igreja que ele recebeu. Ah, então esse cara... E essa irmã hoje, olha para você ver, essa irmã hoje está num leito de enfermidade, está com câncer. Já está com câncer já há quase 2 anos. E passou. Mas aí é Deus que sabe tratar o ser humano, né, Anne? Deus que trata o ser humano. Eu não preciso colocar minhas mãos. E o que aconteceu? De lá para cá, desde quando eu dei entrada, em dezembro de 2016, por isso que eu falo que a lei, na teoria, ela é ótima, ela é maravilhosa. Eu dei entrada em dezembro. A decisão da Lei Maria da Penha só saiu em maio de 2019. Exatamente depois de quase 6 meses de ter dado entrada. E nesse período, ele tentou, é um psicopata mesmo. Ele tentou me matar nesse período juntamente com a amante. Ele veio para a cidade, para o estado de Aracaju, 3 vezes. Eu tive que mudar de casa 3 vezes. E não quis denunciar. Por quê? Porque eu prefiro deixar na mão de Deus. Eu creio... passeio, ou para te encontrar, ou veio para morar? Para me encontrar. Ele é a família dele. A mulher também é tanto quanto ele, né? Porque eu jamais sairia do meu local de origem para ir atrás da mulher do meu ex ou do meu atual marido. É o que eu digo. Os dois se merecem. Um é coladinho com o outro. Então eles se merecem. Porque esse tipo de mulher... Terrível. E aí, Anne, eu sei que a minha luta depois foi assim, com justiça, para que a justiça fosse justa. Porque de lá para cá, ele se apropriou de todos os meus bens, não me devolveu.
Quando ele me devolveu parte dos meus bens, me devolveu enferrujado, quebrado, ele me devolveu feito lixo, eu juntei provas, filmei, tirei diversas fotos, fiz juntada ao processo. A Lei Maria da Penha, ela diz que ela auxilia com defensoria pública, não auxilia. Se a gente não for atrás, a gente não tem auxílio de nada. Eles dizem que auxilia com moradia, não auxilia, porque eles colocam vários empecilhos para que você consiga conquistar a lei. E, no entanto, que para sair a sentença da lei, demorou 2 anos e 9 meses. E até hoje, desde a decisão que foi dada em 2017, ele nunca cumpriu a sentença. Nunca. Agora, me diz uma coisa, no momento em que ele lhe devolveu as suas coisas, ele devolveu por uma determinação da justiça ou por vontade própria? Não. Ele falava para mim, ele me ameaçava, ele ligava, mandava WhatsApp, ele falava assim, no entanto que eu tive que cancelar vários números, que até clonaram meus números diversas vezes, e ele falava, enquanto você não cancelar a Maria da Penha, eu não te devolvo os seus bens. E eu falei para ele, não tem problema, eu já estou sem meus bens, dormindo no chão já há 1 ano, não tem problema, eu não tenho mais nada a perder, eu falei para ele, mas você tem, agora que Deus vai te cobrar, Deus vai. E passou, fiquei naquela guerra com a justiça, que a justiça infelizmente não estava sendo justa, tive que entrar com recurso em Brasília. Porque até juiz foi a favor dele, mesmo vendo os erros dele. Eu fiz juntada de todas as provas que ele não tinha devolvido todos os meus bens. É um barulho aí. E eu fiz a juntada das provas 3 vezes, o juiz ignorou. Aí um advogado, eu tive que contratar advogado mesmo não tendo salário, desempregada, porque ele me deixou sem condições. Ele me deixou sem condições de trabalho, porque todo o meu material, eu tinha quase 700 mil reais em material. É todo o material do Ministério Infantil, que eu tenho CD infantil e adulto, todo o material lúdico, materiais dos CDs mesmo, dos DVDs, estava tudo na mão dele. Minha documentação me diz uma coisa, ele era de um segmento religioso, de uma igreja, e você de outra completamente diferente. Quando nos conhecemos. Mas depois você começou a frequentar dele. A congregar dele. Na realidade era batista, porém a dele era outro tipo de batista, mas a denominação batista. Certo. Só que o dele tinha um nome a mais. E aí, nesse momento em que você foi para a igreja dele, foi abraçada pelos fiéis da igreja dele, e quando tudo isso aconteceu, como ficou? As pessoas ficaram a seu favor, lhe deram abrigo, como é que ficou isso? Olha, como eu tive que ir embora, até porque tive ele apoio. Pastor, né? Era pastor, é pastor, não sei. É pastor ainda, porque ele é pastor presidente. Ele que comanda a igreja lá, que não é de Deus, é dele. Fui amparada pelos irmãos que realmente conheciam a história e sabia quem ele era. Porque pessoas que já congregavam com ele passou por um outro casamento e houve algumas coisas no outro casamento, só que como eu não sabia, ele não falava, eu fui descobrindo na vivência. E mais da metade da igreja se desfez. Porque as pessoas já não estavam mais acreditando. Hoje, eu louvo a Deus porque muitas voltaram a servir a Deus em outras igrejas, porque viram que eu não abandonei a fé. Porque ele foi usado pelo inimigo mesmo, para que eu não cresce mais em Deus. Para que eu não fosse mais para igreja nenhuma, para que eu não falasse mais do amor de Deus, entendeu? Ele foi usado para isso. Esse foi o foco dele na minha vida. Certo. Regiane, só um minutinho, deixa eu só reforçar aqui, até porque a gente está fazendo a transmissão dessa entrevista para a comunidade FM 106.3, lá do município de São Cristóvão, com transmissão também para o município de Itapuranga e alguns bairros de Aracaju também. Reforçar também que eu estou conversando aqui com a Regiane Willeman, ela que é missionária, é cantora, compositora, apresentadora também, estamos conversando hoje sobre violência doméstica. Ela que foi casada com um pastor de uma igreja evangélica, obviamente, e sofreu a violência doméstica dessa pessoa com quem ela foi casada.
E aí a gente está nesse tema de muita relevância, até porque hoje é o dia em que se comemora 14 anos da criação da Lei Maria da Penha. Então, dando continuidade aqui, já que você falou dessa questão dos irmãos da igreja, como ficou a sua fé nesse momento? Olha, a princípio ficou abalada. Não com Deus, mas em crer no ser humano. Eu não conseguia mais acreditar em ninguém, principalmente pastor. Porque eu lembro quando eu saí de lá, eu tive que deixar tudo para trás, principalmente proteger as minhas filhas, que não era filha dele, era filha do primeiro casamento. Então, o que eu fiz? Como eu vi que ele queria me matar, verdadeiramente ele queria me matar, eu tive que protegê-las. Eu entrei em contato com meu ex-marido, com o pai delas, falei, Joelson, você fica com elas um tempo até eu conseguir me estabilizar novamente, porque eu estava sem nada. Eu saí dentro do meu carro, que até o meu carro que eu comprei em 2012, ele queria se apropriar. Então, eu vi depois ele falando para os outros que eu casei por interesse. Como por interesse se ele que roubou tudo que eu tinha? Eu não entendo que interesse que é esse. E ali, minhas filhas foram para São Paulo e eu vim da Bahia para Aracaju. Eu vim como uma fugitiva, Anne. E ali naquele momento eu fui, sabe, passando pela minha mente, eu fui tendo que enfrentar o psicológico que ficou muito abatido, o emocional, eu tive que enfrentar a confiança que eu não estava tendo mais nas pessoas, porque todo mundo, as pessoas se levantaram contra, algumas contra, mas por quê? Porque estavam acreditando na palavra dele por ele ser uma pessoa pública, porque ele é um auditor fiscal, além de ser pastor. E ele é pastor. Então, por exemplo, é mais fácil você acreditar em quem? Numa pessoa que tem nome e renome ou numa pessoa simples? Porque, a princípio, eu era a esposa do pastor. Eu já era cantora, missionária, capelã, empresária e apresentadora, mas para os outros eu era a esposa de pastor. Então, para mim foi muito difícil. Eu fiquei assim, presa. Lá em Maceió, lembra que eu falei que eu fui para Maceió, eu queria ficar lá? Eu fiquei uma semana presa dentro de uma casa, sem poder sair. Porque Deus falou para mim, fique. Eles estavam atrás de mim. Porque aquela pessoa que ele pagou, aquela irmã que pagou, ele simplesmente falou para ela me encontrar. Onde ela me encontrasse, ela ia fazer o que tinha que fazer. E aí Deus falou para mim, fique dentro de casa. E foi na semana que Deus me deu um dos hinos que eu vou gravar futuramente, mais lindos. Eu falo que é lindo demais. Lindo. E ali foi quando eu voltei para Aracaju e Deus me colocou aqui em Aracaju. Como que Deus me deixou em Aracaju? Aqui em Aracaju, que Deus começou a trabalhar. Que eu comecei a confiar novamente nas pessoas. Que eu comecei a acreditar novamente em algum pastor, porque eu não acreditava em todos. E não acredito. Hoje, se eu vejo que o pastor tem atitudes que não é de pastor, eu não confio, não acredito nele. Regiane, então, você algum atendimento, tratamento psicológico nesse processo, ou você enfrentou todo esse problema sozinha? Meu tratamento psicológico foi com Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que me curou. Eu falo, olha, é porque nós temos os psicólogos, né? O tratamento psicológico que é excelente, mas nesse momento, o meu melhor e maior psicólogo foi Jesus Cristo, que me ensinou a realmente a confiar no próximo, me devolveu a alegria de viver, me ensinou a ter amor próprio, porque eu não tinha. Eu percebi que eu não tinha amor próprio, porque para mim aceitar alguém que me traía, que mentia, que me agredia, e eu aceitar para poder futuramente ocorrer tudo novamente, é muita falta de amor próprio. Então eu falo hoje para as mulheres, tá sofrendo, não dá certo, siga o seu rumo. Agora tem um porém, Anne, a lei, você só pode denunciar se você tiver condições de ir embora da sua cidade, do seu estado. Se você não tiver condições, mulher que está nos assistindo e nos ouvindo, não denuncie. Eu estou falando como vítima da violência doméstica.
não denuncie. Eu denunciei porque eu tinha condições de ir embora. Se eu não tivesse, hoje eu estava morta. Eu não estava aqui para contar a história para vocês. Por Mas você isso que fala muitas morrem. no caso do seu ex, porque você achava que ele poderia tirar sua vida. Falhou o seu áudio. Você está citando essa situação que só denuncie se tiver condições de mudar de cidade. Por quê? Ou mudar de bairro, Sim. tem que mudar. Se você denunciar e você continuar no seu bairro, pode ter certeza que um dia ele vai te encontrar e ele vai te assassinar. Como assassinou, muitos assassinaram. Eu estou separada desde 2016, de outubro de 2016. Mas você teve alguma medida protetiva nesse momento? Tenho. Tem até hoje? Foi o que eu lhe falei. A medida protetiva deu entrada em dezembro de 2016. Ela demorou para sair a decisão 5 para 6 meses para sair a decisão. Saiu em maio de 2017. Saiu a sentença depois de 2 anos e 9 meses. Se eu não tivesse como me virar na vida, eu tinha morrido. A lei, por isso que eu falei, a lei na teoria é maravilhosa, já eu vou ler se der tempo de ler. Mas ela, na prática, ela deixa assim, muito a desejar. Por mais que dê uma medida, que tenha uma medida protetiva, o cidadão pode ser preso, obviamente, mas, de qualquer forma, ele pode ir lá tirar sua vida e depois sofrer as consequências disso tudo que ele fez, né? E pode, depois que você perdeu a vida, já era, não tem mais o que mudar. Anne, tem um porém, saiu a decisão. Olha, saiu a sentença. Ele nunca foi preso por causa dessa situação com você? Ele nunca cumpriu a sentença e ele nunca foi preso. Eu fui para a Bahia diversas vezes. Teve um dia que eu chorei muito dentro do carro. Estava mais 2 irmãs comigo. Fui na Defensoria Pública. Eles não quiseram me atender, falaram que só tinha atendimento para o outro mês. Eu expliquei a situação, sou amparada, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não me deram atendimento, não me deram auxílio nenhum. Fui na delegacia criminal informar novamente, porque como na decisão informava que se ele estivesse descumprindo, era para solicitar prisão, ordem de prisão, fui. Não fizeram nada. Fui no Ministério Público, não fizeram nada. Fui na outra delegacia, não fizeram nada. Fui na Delegacia da Mulher em Brotas, lá em Salvador. Fizeram novamente. Eu tenho um bolo de boletins de ocorrência. E aí fizeram novamente, não deu em nada. Fui na Polinter, daqui do estado de Aracaju, não fizeram nada. Só mandaram porque eles falaram a gente não tem como fazer, porque foi tudo feito na Bahia. Como se diz uma lei nacional, ó, ela diz que é uma lei federal brasileira. Federal brasileira. Como que é uma lei federal brasileira se entre os estados essa lei não vale? No entanto que lá na Bahia, aqui em Aracaju, falaram que eu tinha que abrir uma nova. Como? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu fiquei como, olha, daí até o momento que eu desisti. Eu falei, Jesus, a minha vida está nas tuas mãos, o Senhor me proteja. Porque a lei, o que eu tinha para fazer, para correr atrás da lei de justiça, eu corri. No entanto que eu abri o pedido de divórcio em dezembro de 2016, em dezembro não, em novembro, ele foi abrir um divórcio posterior ao meu, um litigioso com segredo de justiça. Eu só descobri depois de 1 ano que ele tinha aberto esse divórcio. E quando eu fui ver, ele tinha contratado o mesmo advogado que era o meu. O meu advogado estava advogando para mim e para ele. Advogado do diabo. Ai, meu Agora, Deus. E o engraçado é que assim, o processo dele andou e o meu ficou parado. Será que é porque ele Menina, eu vou lhe dizer uma coisa, foi muita falta de sorte, viu? Não vou falar que foi azar, mas muita falta de sorte, pelo menos. E eu falei assim, será que é por ele ser auditor fiscal e andar com uma credencial de delegado falsificada? Entendeu? Certeza, né? Tudo isso Porque influencia, né? Aí eu procurei a corregedoria. Aí foi quando eu procurei, eu falei para Deus, Deus, me dá uma luz. E Deus falou para mim, entre em contato com a Corregedoria Nacional de Justiça. Aí eu entrei no Conselho Nacional de Justiça e na Corregedoria Nacional de Justiça. Anne, quem deve vai denunciar juiz? Não.
Eu denunciei promotor de justiça, ó, e eu falo e coloco minha cara a tapa, eu não tenho medo de ninguém, não. Justiça tem que ser feita. Claro. Eu denunciei juiz, denunciei promotor de justiça do Ministério Público, denunciei advogado e denunciei todas as causas que estavam ocorrendo inadimplência. Simplesmente de lá para cá, sabe o que ocorreu? Meu processo está andando. Todos os processos estão andando agora. E agora ele está tendo que prestar conta dos enganos que ele fez. Porque eu falo, nada melhor que o tempo mostrar quem é quem e a justiça de Deus prevalece. Eu falo, quem não deve, não teme. Agora sim, ó. Agora eu vou falar uma coisa. Não faça coisa errada perto de mim, não. Porque se fizer coisa errada, eu vou agir. Porque eu sou a favor da justiça e das coisas corretas. Coisa engano, sabe? Coisas irreais. Não faça, não. Porque daí eu não vou apoiar, porque eu sou serva de Deus e eu honro pelo título. E eu honro pelo Deus que vive em mim. Que ele vive em mim. E o Deus que vive em mim não aceita coisas erradas. Com certeza. Agora me diga uma coisa. Nesse processo todo, como você veio parar em Aracaju? Como você veio parar Então, quando eu fui da Bahia para Maceió, e Maceió não deu certo, eu vim e fiquei na casa da Dalva. Dalva está aí nos assistindo. Dalva já está participando da nossa live. Dalva é uma conhecida minha, ela me conhece desde os meus 17 anos de idade, desde lá de São Paulo, ela nasceu em São Paulo, ela era uma amigona da minha mãe, olha como Deus faz. Eu tinha vindo, no ano que eu me casei, visitar a Dalva, porque a Dalva já estava morando em Aracaju. Quando eu me separei, Deus me colocou na casa dela, ela ficou 3 meses comigo, ela está aí para comprovar tudo. E 3 meses ela ficou cuidando de mim como filha. E ali que eu comecei a confiar novamente nas pessoas e no ser humano, porque eu não confiava mais. Ô, Regiane, deixa eu só reforçar uma coisa aqui. Agora são 17 horas mais 42 minutos, está no ar o programa Versão Feminina, através da comunidade FM 106.3 e aqui através da nossa live no Instagram. Estou conversando com a Regiane Williman, ela que é missionária e sofreu violência doméstica do ex-marido, que separou em 2006, outubro ou novembro de 2006? Não, outubro de 2016. 16, isso. E aí a gente está conversando, batendo esse papo aqui. Eu quero que você fale assim, um momento em que lhe bateu aquele desespero, se é que você teve isso, né? Porque o programa Versão Feminina justamente trata disso, de mulheres empoderadas. E a gente entende e percebe que você é uma dessas mulheres extremamente empoderadas, porque você você poderia estar numa depressão hoje, com problemas emocionais, e não, você está tocando sua vida, correndo atrás dos seus objetivos, está aqui em Aracaju, passou por Maceió, não parou. Então, teve um momento assim que você olhou para trás e disse, meu Deus, para onde ir agora? O que é que eu faço? No momento que eu tive que ir embora e sair da Bahia. No caminho eu fiquei, Jesus, eu vou para onde? Que eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho salário, porque estava sem meus bens móveis e sem meus trabalhos mesmo, CD, DVD, tudo. Falei, Jesus, eu vou para onde? E naquele momento eu fui pedindo direção, por isso que eu fui na casa dessa irmã, que me segurou durante 9 dias na casa dela. E quando eu voltei, Dalva falou para mim, não, Rê, você pode ficar aqui na minha casa. E ali Dalva cuidou de mim como filha mesmo. Sabe? E ali eu comecei já a me reerguer, né? Dalva me deu total apoio. Foi quando, pela minha fé de ter ficado aqui em Aracaju, eu fui para o monte, eu estava congregando no Bugio, numa igrejinha pequena, porque eu só congregava em igreja grande, né? E comecei a congregar numa igrejinha pequena. E não era nem mais para mim congregar em igreja nenhuma. Mas a minha fé estava em Cristo. A minha fé é em Cristo, não é em homens. E ali o pastor, um pastor muito simples, que eu chamo ele de pai, pastor Antônio Carlos, e o pastor me apoiou assim muito, me abraçou como filha, conseguiu mesa para mim, porque quando eu consegui uma casa para morar, conseguiu mesa, me deu um fogãozinho, e Deus foi preparando. Nós fomos para o monte, Anne, nós fomos para o monte orar. Chegou no monte, Deus falou para mim, filha, contempla ali, de fora a fora.
e eu vi a cidade toda acesa. Nós fomos um monte em São Cristóvão, e eu, como não conhecia, eu era recente, eu tinha chegado em março aí. Aí, contemplei aquele monte, isso em maio de 2017 já. Quando eu olhei para aquele monte, aquela cidade toda acesa, Deus falou para mim, aí é a sua Canaã. E eu cheguei no pastor, na vigília, falei, pastor, que cidade que é aquela? Aí ele, não, minha filha, era Aracaju. Aí eu, amém. No outro dia de manhã, porque eu tinha voltado de São Paulo há poucos dias, que eu fui visitar minhas filhas. E a gente paga com cartão de crédito, a gente paga em vezes, né? Então se vira. Graças e a ali, Deus que o cartão de crédito existe. graças a Deus. E ali, eu peguei e falei para minhas filhas que eu ia voltar para São Paulo, que eu não aguentava ficar longe delas. Porque a gente era muito ligadas uma às outras. Só que quando Deus falou para mim, em Aracaju é a sua Canaã, quem conhece a Bíblia sabe que a Canaã é a cidade da promessa, né? A cidade da terra prometida. E ali, liguei no outro dia chorando, Anny, para minhas filhas. Falei, filha, a mãe não vai voltar agora. Deus não permitiu eu voltar agora. Se vocês quiserem, amanhã aluga uma casa. Eu ainda estava na casa da Dalva, de favor. Eu falei, eu alugo uma casa e vocês vêm morar com a mãe. Elas falaram, tá bom, mãe, eu vou. Em junho, eu aluguei a casa. Aluguei uma casa com 3 quartos, uma casa, o valor do aluguel até que era meio salgadinho para mim. Tá bom. Quando eu liguei para elas, Anny, elas falaram, mãe, a gente não vai não. Nossa. A gente vai ficar em São Paulo porque a gente não quer mais morar no Nordeste. Elas pegaram pavor de pessoas nordestinas por causa do que o pastor fez. E ali, eu fiquei Mas o mais uma pastor não vez. resume o que os nordestinos são, né? Infelizmente, Não resume. a Não característica resume. que temos, que você encontrou nele, nós temos em homens no Brasil inteiro. Não só em homens, mas em mulheres também, que a violência acontece muito contra a mulher é mais frágil, o sexo mais frágil em relação ao homem, né? Mas a mulher também é violenta tanto quanto o homem numa relação a dois. Então, isso é do ser humano, não é de uma questão regional. Mas, tudo bem, né? São traumas. E ali, são traumas. E ali eu tive que enfrentar novamente a solidão, o desprezo, a ausência, sabe? Você fica ali sabendo que tá ali sozinha, enfrentando mais uma situação em que era você, era Deus, você e você. Isso que passa, por isso que muitas mulheres não conseguem denunciar. Porque elas têm essa preocupação, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o quê? Para você ver, até de empregada doméstica, eu procurei emprego. Mas as pessoas olhavam para mim e falavam, não, você não tem perfil de empregada doméstica. Até isso. O empregado doméstico não precisa de perfil, só precisa ter a necessidade da vaga de emprego. Mas, infelizmente, as pessoas trabalham muito com essa questão de aparência e esquecem que a necessidade vai além dessas questões, né? E foi o que eu falei. E assim, fiquei aqui. Estou lá enfrentando o meu dia a dia, até que um dia o Bareta me chamou para louvar no programa dele. Uhum. E ali no Tolerância Zero. E ali Deus começou a escancarar portas em rádio, em TV, em programas. E Deus falou para mim, estou eu cumprindo promessas, porque você me obedeceu. Porque você ouviu a minha voz, obedeceu mesmo em meio à dor. Então, vale a pena. Tem dores que a gente enfrenta na vida, mas que é para que a gente alcançar bênçãos lá na frente. E muitas das vezes a gente só está olhando como a visão de galinha, né? Que ela só olha para baixo, só vê o que está na frente dela. Mas nós temos que ter visão de águia. E olhar e falar, não, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor. E é isso que Deus tem feito de lá para cá. Deus só tem trazido bênçãos. Amém. Regiane, qual a igreja hoje que você congrega? Catedral. A Catedral... Catedral da Adoração. Da Adoração. Catedral da Adoração. Como é que você hoje trabalha esse tema na sua vida? Porque você hoje conversa com mulheres, dá conselhos referentes a essa situação da violência doméstica. Como é que você vive esse tema hoje na sua vida? No caso, eu passo já a minha prática de vida para elas, né, oriento, e a gente tenta capacitá-las, porque muitas ainda estão na falta de amor próprio. Então a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade de cada mulher. Uhum. Porque eu trabalho muito o amor próprio. Porque quando a mulher aprende a se amar,
Um dia eu conversei contigo sobre isso. Lembra? Lembro, sim. E quando a mulher ela aprende a se amar, ela não aceita qualquer coisa. Ela não aceita qualquer um. No entanto, que eu estou há 4 anos sozinha, Anne. Mas por quê? Não apareceu alguém que eu fale que é a minha altura. Porque eu sou uma princesa do Senhor. Então, nós mulheres precisamos compreender que nós somos princesas do Senhor. Nós somos princesas de Deus. E nós temos um valor que supera qualquer coisa. E eu trabalho isso com elas hoje. Entendi. E o que é que você vê como perspectiva de futuro para a sua vida? Para minha vida, só sucesso. Vou gravar o meu novo CD, vou continuar trabalhando com ação social. Eu tenho aí o Ministério Cheiro de Alegria, que é também uma obra social, que nós ajudamos as famílias carentes, e continuar trabalhando com o coração das mulheres. Porque tem muitas mulheres que sofrem aí pelo mundo. Então, independente do que Deus colocar na minha vida, de missões, de CDs, de fazer sucesso, fama, isso não vai encher meu coração, como enche meu coração trabalhar com vidas. E hoje, meu maior interesse hoje são vidas para Deus. Então, Regiane, eu quero agradecer, já está chegando ao finalzinho do nosso programa, quero agradecer muito a sua participação. O intuito de ter convidado você, claro que é um tema que é muito atual para a mulher, não só para a mulher sergipana, para a mulher do mundo, para a mulher do Brasil, para todas as mulheres. E foi esse o objetivo, para que as mulheres se alertem e que entendam que a violência, ela tem um começo, mas ela precisa ter um fim. E o fim depende de cada uma de nós, não é? Muitas pessoas se apegam ao fato de não querer ficar, as mulheres não querem ficar sozinhas e acabam alimentando aquela relação tóxica e que só vai levar para fins negativos, dramas psicológicos, dramas familiares e que se estendem de geração para geração, porque se ela tem uma filha, um filho que vem sendo agredida, vendo o pai fazer esse tipo tendo esse tipo de atitude contra a mãe, o filho vai ter com a mulher vai entender, a filha vai entender que ela pode passar por isso com o marido, então é uma maldição que vai sendo levada de geração para geração. Por isso, a importância da sua participação de hoje. Quero lhe agradecer muito e quero que você faça as suas considerações finais. Ok. Eu queria falar sobre isso aqui, Anne, sobre o violentômetro. Dá tempo? O que Ela começa com piadas... Pode falar. Piadas ofensivas, com chantagens, com mentira e engano. A pessoa começa a ignorar e dar um gelo. Ela começa a ciumar. Ela começa a culpar. Ela começa a desqualificar, ridicularizar, ofender, humilhar em público. Aí, reaja. Ocorreu essas coisas, reaja. Não se deixe destruir. Aí fala assim, que amigos, família, dinheiro, ele começa a controlar e proibir. Amigos, proibir família, dinheiro, lugares, roupas, aparência, atividades, internet, celular e etc. Ele começa a xingar, a destruir os bens pessoais, machucar, dar tapinhas ou pancadinhas, brincar de bater, beliscar, arranhar e empurrar. Procure ajuda profissional se ocorreu esses tipos de agressões que às vezes aos teus olhos é brincadeira. Procure. E olha, ele começa a dar tapas, a chutar, a confinar, a prender, a ameaçar com objetos, a ameaçar com armas, a ameaçar de morte, a forçar uma relação sexual, a abuso sexual, a causar lesão corporal grave, mutilar e chegar ao ponto de matar. Então, que você, mulher, possa procurar uma ajuda antes. E eu quero agradecer a todos que participaram dessa live. Foi maravilhosa. Anne, por você também, por seu profissionalismo, eu te agradeço. Obrigada. Continue aí, que você é uma apresentadora e aí tem sucesso muito grande. E agradeço a todos. Enfim, eu quero deixar um beijo no coração de todos. E muito obrigado por terem participado, viu? Muito bem. Obrigadíssima pela sua participação e por ter
é aberto à sua vida, à sua história, que isso é um drama que você vai levar para toda a sua vida. E você teve essa consideração de contar para os nossos ouvintes da comunidade FM e para os nossos seguidores do Instagram. Muito obrigada pela sua participação, viu? E até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, Regiane. Gente, eu quero me despedir de vocês aqui e agradecendo a Regiane. Agora são 17 horas e 55 minutos e a violência contra a mulher é um tema muito atual, né? Você que é mulher, aprenda a reagir, aprenda a entender que existem limites. Uma agressão física é apenas o início de um problema que tende a crescer, né? Vai crescer sempre e a pessoa entende que pode fazer uma primeira agressão, depois vai fazer uma segunda, uma terceira, e gradativamente esse problema vai aumentar e as agressões vão ser cada vez maiores. Quero agradecer demais a participação de vocês, dos ouvintes que mandaram para a gente mensagens através do WhatsApp. Infelizmente não tive como ler hoje, mas agradeço a todos através também do Instagram, Michele20, Regiane, que já está aqui no Instagram mandando mensagem, Jaires, Chicão, que está sempre com a gente, a Dalva, que foi a pessoa que acolheu a nossa amiga Regiane, a missionária, Joselito, Joyce, Aniele, Joanice, Dona Anice de Salvador, beijo grande para a senhora, minha mãe do coração, minha mãe com Dendê, está aqui prestigiando o programa Versão Feminina, Brenda Caroline, Sandra Cristina. Bom, gente, eu quero agradecer a participação sempre de todos, principalmente as pessoas que mandam mensagem e acompanham todas as segundas, quartas e sextas-feiras o programa Versão Feminina. A gente volta na segunda-feira, desejando a todos um excelente final de semana, fiquem com Deus, e na segunda a gente se encontra aqui nesse mesmo canal, esse canal de comunicação que é o Instagram, e através da nossa rádio Comunidade FM 106.3 do município de São Cristóvão, com transmissão até para o município de Itapuranga. Então a gente tem esse encontro marcado e eu conto com vocês, segunda-feira às 17 horas. Até lá, tchau, tchau, pessoal.